abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler alguns textos. Capítulo 1, a partir do versículo 1. Essa versão é uma versão mais contemporânea, né? Diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Olha que expressão interessante. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso. É interessante porque quando a gente se relaciona com a palavra de Deus, ou quando a gente fala, olha, você precisa crer na palavra, você precisa seguir a palavra, você precisa ter a sua referência, a sua vida baseada na palavra. Normalmente, o que vem à nossa mente quando nós pensamos nisso? Na Bíblia, não é isso? Quando nós falamos, você precisa ordenar os seus passos segundo a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. A gente pensa rapidamente num livro que nós conhecemos muito bem, que é a Bíblia, que nós chamamos de palavra de Deus, que contém o Velho e o Novo Testamento. Mas é interessante que quando Deus pensa na palavra, ou quando Jesus fala sobre a palavra, ele não pensava na palavra apenas escrita. É muito mais do que a palavra. Na verdade, quando nós falamos da palavra, pensamos na palavra, nós devemos pensar, educar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, a pensarmos numa pessoa. Jesus é a palavra. Ele não escreveu a palavra, ele não ditou a palavra. Vocês notaram que Jesus não escreveu nenhum livro? Nenhum livro da Bíblia foi escrito por Jesus. Ele é a palavra, ele viveu a palavra, ele era a palavra tornada ser humano, carne e osso. É o que João está dizendo aqui. É muito mais profundo do que acreditar num livro. É muito mais profundo do que recitar versículos, decorar passagens bíblicas, conhecer as histórias da Bíblia. Isso tudo é muito bom, é importante. Nós temos que ler a Bíblia, temos que conhecer a palavra, temos que manejar bem a palavra. Mas, meu irmão, Jesus é a palavra. Ele já existia antes que a palavra escrita fosse escrita. Quando Jesus citava textos bíblicos, por exemplo, ele não tinha o Novo Testamento. Vocês já pararam para pensar que a Bíblia que Jesus conhecia era só o Antigo Testamento? Por quê? Porque o Novo Testamento estava sendo vivido. Estava sendo vivido. Então, João começa descrevendo Jesus de uma maneira totalmente diferente dos outros evangelhos. Ele começa, no princípio, aquele que é a palavra
já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E depois ele fala assim: a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Meus irmãos, isso é tão profundo que nós precisamos nos tornar palavra encarnada também. Nós temos que nos tornar palavra viva. Se nós queremos andar como Jesus andou, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que ir muito além do que crer numa série de doutrinas. Temos que ir além. Temos que ir além. Jesus falou que se a nossa justiça não excedesse em muito a justiça dos escribas e fariseus, não serviria para nada. Quem eram os escribas e fariseus? Os conhecedores da palavra, os doutores da palavra, os que dominavam a teoria da palavra, o conhecimento teológico, mas não viviam, não encarnavam a palavra. Não, muitos, a maioria dos escribas e fariseus, não reconheceram a palavra quando ela se tornou carne e osso. Você imagina, gente, olha que coisa maluca. Eles conheciam a palavra escrita como ninguém, mas quando eles viram a palavra viva, que era muito superior à palavra escrita, porque era a palavra em ação, era a palavra em ação. Tudo aquilo que eles conheciam em teoria, Jesus estava fazendo, curando as pessoas. Quando João veio perguntar, os discípulos de João veio perguntar para ele: vai lá, pergunta para Jesus se era ele mesmo que havia de vir ou nós temos que esperar outros. Jesus falou: espera um pouquinho aí. Começou a curar a gente, curar, cego, enfermo, quem quer enfermo, curou. Agora vai lá para João e fala: ó, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mudos estão falando, e a todos é anunciado o reino de Deus. O que Jesus fez? Jesus falou: não, fala para ele que, olha, o meu credo eu creio no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu fui batizado nas águas por você, eu estou de acordo com a tua doutrina. Pode falar para ele que eu estou vivendo na doutrina. Fala para ele que eu sou mesmo, sou eu. Meu credo é perfeito. Não, Jesus não falou sobre doutrina. Jesus não falou, Jesus fez. Jesus viveu a palavra. E aí os discípulos chegaram para João e falaram: é aquele cara mesmo, não tem outro. Quem que faz isso? Quem que cura assim? Quem que faz tipo de milagre? Quem já fez isso? Você está entendendo? É a palavra viva. A própria palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito produz vida. Essa palavra, meus irmãos, se ela for mal interpretada, ela mata. Ela produz morte. Ela produz doidos. Ela produz gente perigosa. A palavra de Deus, se ela não tiver o Espírito de Deus, ela mata. A palavra de Deus sem Jesus vivo mata, não traz vida, não cura ninguém. Muita gente morreu por causa da palavra, muita gente foi perseguida por causa da palavra, muitas aberrações foram feitas em nome de Deus, em nome da palavra. Por isso que é muito mais do que uma palavra escrita. A nossa fé vai muito além disso. A nossa fé é muito mais profunda do que isso. A nossa fé é baseada num relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa é simplesmente o Deus do universo. É quem criou tudo. Você está entendendo? Que privilégio você e eu temos.
Vou ler um outro texto. Em João também. 14. A partir do versículo 1, diz assim: Não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo. Onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vocês vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creio pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores do que essas, porque vou para o meu Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Quando os discípulos estavam ali com Jesus, eles ainda não tinham muita clareza de quem realmente era Jesus. Eles demorou para cair a ficha. Eles ainda faziam perguntas confusas, não é? Filipe falou, Tomé falou: nós não conhecemos o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho. Jesus traz a ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Filipe fala: mas mostra o Pai para nós. Ele falou: eu e o Pai somos um. Você não está vendo o Pai em mim? Você não está vendo as obras que eu tenho feito? Você não tem visto o que eu tenho feito? Ele fala: não creia nem pela palavra, creia pelas obras que vocês têm visto fazer. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Ele não veio falar da verdade, ele não veio mostrar o caminho, ele veio falar que ele é o caminho. Então o que nós temos que fazer? Andar nele. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração e chamou a atenção como é que normalmente os discípulos seguiam seus rabinos em Israel. Discípulo fiel, eles andavam na frente, os rabinos, e os seus discípulos iam sempre atrás. O discípulo nunca ia ao lado do rabino, nem à frente do rabino, para não atrapalhar o andar do rabino, para não ser pedra de tropeço do rabino, para o mestre. Então ele não podia nem ficar ao lado nem na frente, ele ficava sempre atrás. E o ideal, um bom discípulo, aquele que andava pertinho do mestre, amava o mestre, né? Era aquele que realmente estava bem perto dele, a tal ponto que no final da caminhada daquele dia, porque eles caminhavam muito, e durante as caminhadas eles ministravam no coração dos discípulos. Muitas vezes Jesus fazia caminhadas, parava, falava, ministrava, às vezes falando durante a caminhada, né? Mas aquele discípulo que amava o mestre, ele ia bem perto do mestre, a tal ponto que quando chegava no dia, ao fim da caminhada, no fim do dia, ele estava sujo da poeira que subia das sandálias do mestre. Então esse era considerado um discípulo jóia, porque ele andava tão perto do mestre que a poeira do mestre sujava a roupa dele. Sabe, irmãos, nós temos que andar colados em Jesus. Nós não podemos andar ao lado nem à frente dele, né? Porque senão a gente pode atrapalhar Jesus.
É interessante, quando Pedro chega para Jesus, né, e fala, né, que tu és Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus fala: bem-aventurado és tu, né, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Já ministrei várias vezes essa palavra. Ele tem uma revelação do céu, ele fala algo como um discípulo, né, acerta, né? Mas logo em seguida, Jesus começa a falar que ele teria que sofrer, teria que ir para a cruz, teria que padecer. E aí Pedro chama Jesus à parte e diz o texto que ele começa a repreender Jesus. Imagina que ousadia, o discípulo repreendeu o mestre. E aí Jesus fala para ele: arreda-te de mim, Satanás, ou vá de reto, Satanás. Entenda bem, existe Satanás, né? Satanás é um demônio, o maioral dos seres malignos. Mas naquele momento, Satanás significa adversário, qualquer pessoa que sirva de pedra de tropeço para Jesus. Naquele momento, quando Jesus fala para Pedro: vá de reto, ele está falando: vá para trás, Pedro, porque você está à minha frente, você está me atrapalhando na caminhada, você está sendo para mim uma pedra de tropeço. Vai para trás, você é discípulo, você tem que ficar atrás de mim, você tem que me seguir, você não tem que me ensinar o que eu vou fazer. Eu sei o que eu tenho que passar, eu sei que o meu caminho envolve o sofrimento da cruz, envolve passar pela morte para eu ter a ressurreição. Meu irmão, se Jesus não morresse, ele não ressuscitaria. Ele tinha que passar pela morte e morte de cruz, e o caminho dele envolve a cruz, a morte e a ressurreição. Se você é discípulo de Jesus, você não pode estar na frente atrapalhando. Você tem que estar atrás. Você tem que estar atrás. Jesus não fala para ele, fala assim: você não sabe das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Ele não estava chamando Pedro de diabo, né? Ele usou uma figura: você está sendo meu adversário agora. Você está falando algo que você não conhece, você está me atrapalhando, você não está fortalecendo a minha fé, você está tentando minar a minha fé com as suas palavras. Porque eu sei para onde eu tenho que ir, mas você está me atrapalhando. Vai para trás, fica atrás. Você tem que aprender a passar pela cruz também. Você vai experimentar também a morte, no sentido figurado e depois no sentido real, né? Amém, irmãos? Não há cristianismo sem cruz, não há cristianismo sem sofrimento. Fala: pastor, mas toda vez eu venho na igreja, eu quero uma palavra que me anime, que me levante. Meu irmão, eu não sou coach. Amém? Eu não estou aqui para falar palavras que massageiem o ego de ninguém. Eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus. E se Jesus falou que ele tinha que padecer para experimentar a glória, nós também temos que padecer para experimentar a glória. Nós temos que passar por provações. Importa para nós passarmos por grandes tribulações, por muitas tribulações. A palavra diz isso. Pressão, desafios, lutas. Para quê? Para que você experimente vitória, para que você cresça, para que você amadureça, para que você aprenda a andar pertinho de Jesus. Tem que andar numa distância também que você não pise no calcanhar dele, né? Que não atrapalhe. Sabe aquele cara que anda perto de você? Teve uma época que eu usava sandália, né? E às vezes a pessoa vinha tão perto que pisava na sandália assim. É horrível, né? Tira a sandália do pé, né? Também não pode ser assim, né? Tão perto que pisa no pé da pessoa que está na frente. Tem que andar no passo exato, na distância exata. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora entenda bem, quando ele fala isso, ele está chamando a gente para um modo de vida, para um estilo de vida, que vai muito além de ter conhecimento bíblico. Tem que ser mais do que isso. Amém?
que ser vida. Ele te chama por um estilo de vida, por uma maneira de viver semelhante a dele. Os princípios do reino, meus irmãos. Primeira coisa, tem duas coisas fundamentais nos princípios do reino. A primeira delas, o princípio fundamental do reino: coloca Deus no centro das nossas vidas. Deus não é um acessório, Deus não é um talismã, Deus não é um amuleto, Deus não é uma força que eu invoco quando eu estou em apuros. Deus não é um ser que me ajuda a me livrar dos problemas, que na maioria das vezes eu mesmo causei, e às vezes não, mas muitas vezes a gente criou o próprio problema para a gente mesmo. Deus não é isso. Deus é o centro da nossa vida. A nossa vida tem que girar em torno dele. E a segunda coisa, então veja só, Deus tem que ser o centro. Aquele que vai seguir Jesus vai seguir no caminho que é Ele, a verdade é Ele. Ele tem que ser o centro. Você vai andar nele, da maneira dele. Então esse é um princípio fundamental. O outro princípio fundamental: andar com Deus, seguir a Jesus, implica em cuidar de pessoas, ter compaixão pelas pessoas, sejam elas tementes a Deus ou não, sejam elas tuas amigas ou não. Amém, irmãos? Amém? Amém. Vamos ler aqui Lucas capítulo 6, a partir do versículo 17. Vamos ler alguns princípios e valores do reino de Deus que Jesus praticava. Isso é doutrina, meu irmão. Isso é doutrina. Amém? Isso é doutrina. Isso é a palavra feita carne. A partir do 17 diz assim, o subtítulo diz assim: multidões seguem Jesus. Jesus estava no ponto do seu ministério que ele estava se tornando muito conhecido em Israel. Por onde ele passava, as pessoas vinham, as pessoas sabiam que ele estava fazendo muitos milagres, que ele multiplicava pão, que ele curava enfermos, que ele fazia coisas tremendas que nunca ninguém havia feito. Então as multidões vinham até ele, multidões de pessoas. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos dos seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Imagine, né? Só de tocar nele, a pessoa era curada. Os demônios saíam. Era algo tremendo. Então Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, porque vocês serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês ricos, pois já receberam sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas.
Mas a vocês que me ouvem, eu digo. A vocês que me ouvem, eu digo. Você está ouvindo? Está ouvindo, Jesus? Amem os seus inimigos. Façam o bem a quem os odeia. Abençoe quem os amaldiçoa. Orem por quem os maltrata. Vou repetir. Isso é doutrina. Isso é Jesus carne. Isso é você e eu. Temos que viver isso. Você está preparado para isso? Amem os seus inimigos. Façam o bem a quem os odeia. Abençoem quem os amaldiçoa. Orem por quem os maltrata. Se alguém lhes der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se vocês fazem o bem apenas aos que fazem bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores, na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem, e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos assim como seu Pai é misericordioso. Meu irmão, será que nós estamos preparados para esse tipo de palavra? Será que a igreja hoje está preparada para viver isso aqui? Honestamente. Porque aí a gente quer o avivamento. A gente quer que o fogo caia. Mas eu não vejo essa compaixão no meio da igreja, de maneira geral. Eu não estou falando da nossa igreja local apenas. Estou falando da igreja no Brasil, que é a que eu mais conheço. Não posso nem falar de outras igrejas e outras nações, mas a igreja do Brasil eu conheço razoavelmente bem. E a gente tem visto, né? Tudo que a gente tem visto. Será? Quantos pregadores vocês têm visto ultimamente pregarem isso? Nesse período que nós estamos vivendo, de um país dividido, as pessoas brigando por causa de política, odiando quem pensa assim, quem pensa assado. Isso é doutrina. Isso é Jesus encarnado. O avivamento vem e virá quando a igreja estiver disposta a viver isso. Eu não vejo outra possibilidade, sinceramente, porque para mim é tudo encenação. Se isso aqui não estiver sendo vivido na prática, é tudo encenação. E eu já cansei de encenação. Eu cansei de fumaça. Cansei de poeira. Eu quero ver fogo. O problema do fogo é que ele queima quem não está preparado. Ele queima a palha. Ele queima o feno. Ele queima aquilo que é superficial. Só fica aquilo que é ouro, prata,
coisas preciosas, né? Fala de coisas eternas, não é o valor do metal, mas é do que está no nosso coração. Sabe, irmãos, a gente às vezes lê isso aqui, mas a gente pensa assim: ah, isso é Jesus, mas isso não é para nós, isso é impossível, quem que vai ver isso? A gente nem perde tempo refletindo nesse discurso. A gente parece que isso está amortecido no nosso coração. É tão difícil da gente entender isso, ler isso, praticar isso, que a gente faz de conta que não faz parte do Evangelho. A gente lê, a gente já ouviu, a gente conhece, mas a gente não vive de verdade isso aqui, o tempo todo isso aqui. Sabe, não estou falando para vocês, estou falando para mim primeiro, né? Eu sou o primeiro a escutar. Eu não vejo pastores, normalmente, muita gente pregando isso e procurando viver isso. Eu vejo falando muito sobre o crescimento de igreja, sobre abalar as cidades, e vamos abalar a nação, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, e marcha para Jesus para cá, e marcha para Jesus para lá, e marcha para Jesus para cá, e marcha para Jesus para lá. Pega a bandeira. Mas eu não vejo. Você tem visto isso? Bateu aqui? Não sou eu que estou dizendo isso. Se você ficar com raiva de mim, fica com raiva de Jesus, porque foi ele que falou. Só estou lendo o que ele disse há 2000 anos atrás. Ame os seus inimigos, faça o bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, ore por quem os maltrata. Ame seus inimigos, faça o bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, ore por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, obedeça a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve a cabo. Se der a quem pedir, quando tomar suas coisas, não tente recuperá-las. Faça aos outros o que vocês desejam que eles desfaçam. Façam aos outros o que vocês desejam que eles desfaçam. Façam aos outros o que você deseja que eles desfaçam. Aí vem, vou continuar. Não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer: amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Uma árvore boa não produz frutos ruins, uma árvore ruim não produz frutos bons, uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em uma rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Aí encerra essa cena, encerra esse discurso. Capítulo 7. Um oficial romano demonstra sua fé. Quem que era um romano? Um oficial romano,
um soldado de graduação romana, era o inimigo de Israel. Eles eram uma força militar estrangeira ocupando a nação de Israel. Ele era odiado. Os romanos eram odiados pelos judeus, eram odiados pelos líderes judeus, pelos fariseus, pelos sacerdotes. Eles eram odiados, porque eles tinham que pagar tributo para Roma. Logo na sequência que Jesus fala para amar os inimigos, um inimigo vem até ele pedindo ajuda. E a palavra encarnada, a palavra viva, faz o quê? Demonstra amor pelo inimigo. Ele não fez um discurso falando bem do centurião romano. Ele abençoou. Nem o centurião romano abençoou o escravo do oficial romano, que ainda era uma pessoa. Imagina, se o centurião romano era desprezível para o judeu, imagina o escravo do centurião romano. Era nada. Ninguém ia perder tempo com um escravo de um oficial romano que estava doente. Você está entendendo? As pessoas para Jesus, elas têm valor por serem pessoas. Só por terem nascido, elas têm valor para Deus. Só por existirem, elas têm valor para Deus. Jesus não estava dando mais atenção para A, B ou C. Ele não dava mais atenção para o doutor da lei que foi procurar, o Nicodemos que foi procurar à noite, era um fariseu, doutor da lei. Ele deu a mesma atenção para Nicodemos, pelo contrário, falou para ele: você tem que nascer de novo, senão você não entra no reino dos céus. O jovem rico agora era um escravo de um oficial romano, que não significava absolutamente nada para um sacerdote judeu, provavelmente. O sacerdote judeu nunca ia entrar na casa de um romano para orar pelo escravo dele. Esse oficial, o que ele faz? Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fossem curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Esse oficial eles davam até valor, porque tinha construído uma sinagoga para eles. Apoiou o nosso sistema religioso, nós estamos com ele. Está falando bem de Deus, ó. Esse é joia. Construiu uma sinagoga para nós. Jesus, você acha que ele se moveu porque o oficial romano tinha construído uma sinagoga? Jesus foi com eles. Mas antes de chegar a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo isso aos meus escravos, façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Que coisa tremenda, irmãos. Jesus não fez isso porque o oficial romano era bom ou não para os judeus, para a religião judaica. Ele fez isso porque ele teve compaixão do escravo que estava lá morrendo, e porque ele viu fé no coração daquele homem, como ele não tinha visto nem
Sabe, irmãos, às vezes, eu lembro uma vez há muito tempo, né? Quando aconteceram avivamentos na Inglaterra. A Inglaterra foi um dos países que teve os avivamentos mais tremendos, que se converteram multidões. As pessoas se convertiram nos bares. Os bares fecharam por falta de cliente. Não é porque a igreja foi lá e começou a atacar os bares, mandando fechar os bares, botando leis para fechar o bar. Simplesmente as pessoas começaram a chorar, a clamar, a se arrepender dos seus pecados. A igreja começou a seguir o verbo vivo, andar no caminho, encarnar Jesus, se tornar Jesus em vida, viver a palavra de Deus. Isso trouxe profundo quebrantamento, profunda compaixão nas pessoas, na igreja. E isso abalou a nação. Os bares fecharam, os prostíbulos fecharam, não porque leis foram votadas para fechar prostíbulo, ou porque prostituição era pecado. Fecharam porque as prostitutas se converteram, os homens que iam atrás das prostitutas se converteram, os cafetões se converteram, os donos de bar se converteram, os frequentadores dos bares se converteram. Você está entendendo? O evangelho não é enfiado goela abaixo, não. A igreja tem que saber a sua posição. Sua posição é chorar diante de Deus, é clamar diante de Deus, é ter compaixão das pessoas, é ter compaixão por aqueles que ainda não conhecem o evangelho, é ter misericórdia daqueles que não conhecem o evangelho, e não persegui-los, e não falar mal deles o tempo todo. Isso não é papel da igreja. A gente não está aqui só para falar amém para quem gosta de nós. A igreja não está aqui só para aplaudir quem gosta de nós. A gente tem que amar quem não gosta de nós. Amém, irmãos? É isso, é o evangelho. Eu não vejo outro evangelho, eu não consigo enxergar outro evangelho. Vocês me desculpem, eu não consigo. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Estou continuando aqui. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Quando o Senhor a viu quem? A viúva. Deus fala para cuidar das viúvas, para cuidar dos órfãos, para cuidar dos estrangeiros, para cuidar daqueles que estão em situação de vulnerabilidade na sociedade, para cuidar daqueles que têm fome, para cuidar daqueles que precisam, para ter compaixão dessas pessoas. Jesus sentiu profunda compaixão pela viúva. Meu irmão, não tinha SUS naquela época, não tinha INSS, não tinha pensão para viúva, não tinha pensão para órfão, não tinha... Era uma sociedade cruel com as viúvas, cruel com as mulheres. Não tinha assistência nenhuma por parte do governo. A pessoa dependia da compaixão da sociedade. Por isso que a lei judaica, Deus deu uma lei para Moisés que falava tanto de cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos forasteiros, porque senão viraria a lei do cão, a lei do mais forte. Entenda bem, meu irmão, a solução para o mundo não está na direita, a solução para o mundo não está na esquerda, a solução para o mundo não está no capitalismo, a solução para o mundo não está no marxismo, a solução para o mundo não está em nenhum sistema criado pelo homem. A solução para o mundo está no reino de Deus, porque ele é governado por Jesus. Essa é a solução para o mundo. Quem vai nos governar politicamente, tanto faz. Nós vamos continuar obedecendo a Jesus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, é a Ele que eu adoro, é a Ele que eu respeito. Primeiramente, respeito as autoridades constituídas, enquanto elas estão andando de acordo com a palavra de Deus.
mas eu primeiro olho para o Senhor. Eu sei que é dele que vem a resposta, é dele que vem o socorro. Ele é a palavra encarnada. Aí ele foi até o caixão, tocou nele, os carregadores pararam e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu a sua mão. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E diziam também: hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. O que a palavra viva fez? Quando viu uma mulher viúva perdendo seu único filho, ele foi lá e curou e ressuscitou o filho da viúva, porque ele teve compaixão. Jesus era movido por compaixão, por profunda compaixão, empatia pelas pessoas. Ele sofria pela dor do outro, ele chorava pela dor do outro, ele chorava pela dor das pessoas. Jesus se movia por compaixão pelas pessoas. Meu irmão, você e eu temos que ter compaixão pelas pessoas. Nós temos que sofrer a dor das pessoas. Você está entendendo? O reino de Deus envolve compaixão. Alguém que crê em Deus tem que ter compaixão, tem que chorar por quem morre, tem que chorar pela dor do outro, tem que chorar por quem passa fora, e tem que ajudar, e tem que fazer a sua parte. A igreja tem que fazer isso. Você e eu somos chamados a ter compaixão pelas pessoas. Não é terceirizar. A partir de você, a partir de mim. Aí os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou deveríamos esperar algum outro? É interessante que eles repetem exatamente igual, né? A mesma pergunta, assim, está ali, né? Naquela mesma hora que eles perguntaram isso para Jesus, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Você está ofendido? Eu não estou. Espero que você também não esteja, né? Não se sinta ofendido. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões, falar de João Batista, né? E aí ele segue falando, não vou entrar nesse detalhe, mas Jesus não ficou justificando teologicamente: não, sou eu sim. Sabe aquela profecia que está em Isaías? Sabe aquela profecia que está em Jeremias? Sabe aquela profecia? Aquelas profecias falam de mim. João Batista sabia de tudo isso. O que Jesus fez? Jesus começou a curar, a expulsar demônio e a anunciar o Evangelho, as boas novas, as boas notícias para os pobres. Pobres de espírito, pobres que eram quebrantados, humildes, né? Mas também os pobres. Por muito tempo eu achei que eram só os pobres de espírito, né? Os pobres de coração, aqueles que são quebrantados. Mas eram os pobres assim e também os pobres. Por que não? Todos aqueles que eram pobres de coração e os pobres.
Jesus começa a anunciar a boa notícia, a boa notícia, a boa notícia para eles. E qual é a boa notícia? Tem um reino, e esse reino tem um rei, e esse rei não fala sobre leis, não vai estabelecer leis. Esse rei vive, é a própria lei viva. Ele vive o que ele fala, ele vive o que ele prega, ele vive tudo o que ele fala. Não tem nenhuma contradição entre o que ele fala e o que ele vive. Por isso que ele tem autoridade, por isso que ele tem honra, por isso que ele é digno. Porque nós olhamos para ele e vemos que o que ele fala, ele vive. Amém, irmãos? Por isso que o que você fala tem que vir acompanhado do que você vive, ou vice-versa. O que você vive, aí, se você vive, você pode falar sobre aquilo. Se você não vive, não se atreva a falar sobre aquele assunto. Amém? Se você não vive aquela verdade, por que você vai falar daquela verdade para outra pessoa? Porque o dia que ela descobrir que você falou para ela sobre aquela verdade, e você não vive aquela verdade, ela vai se frustrar muito com você e você vai perder toda a autoridade que você tem. É o tal de tirar o cisco. Se eu não tirar o cisco do meu olho, como é que eu vou tirar o cisco do outro? Fica quieto. Não fala nada. Você está com o cisco no olho, quem vai falar do cisco do olho do outro? Agora, se você vive, você tem autoridade para falar. Se você vive aquilo, e se aquilo tornou carne em você, você pode falar. Se não, é só querer dar uma lição de moral. É só querer dar uma, né? E vocês sabem que a mentira tem perna curta. Porque isso é mentira. Falar de uma coisa que eu não vivo como se eu vivesse, é mentira. Falar de uma coisa que eu não vivo como se fosse verdade, é mentira. E quando as pessoas descobrem, elas se frustram. Por isso que no Brasil, infelizmente, há tanta questionamento sobre a verdadeira autoridade da igreja. Porque a igreja é boa de discurso e ruim de prática. A igreja ainda não encarnou a palavra como deveria. Tem muita encenação sendo feita, muito show, muito evento gospel. Eu sinceramente cansei disso. Não estou dizendo que tudo é ruim, tá? Tem muita coisa boa sendo feita. Tem muita coisa boa. Tem muita gente seguindo Jesus, andando atrás de Jesus. Tem muita gente, graças a Deus. Mas tem muita coisa ruim também sendo feita, em nome de Jesus. E a gente precisa discernir aquilo que tem o Espírito de Cristo e aquilo que tem o Espírito do homem. Aquilo que é de Cristo e aquilo que é pedra de tropeço para o caminho. A igreja não pode ser pedra de tropeço para que as pessoas não se cheguem a Deus. Imagina o que eu estou falando, irmãos. A igreja, a noiva de Cristo, não pode ser pedra de tropeço para chegarmos a Cristo. Amém? Olha a responsabilidade que você tem diante de Deus, de encarnar a palavra. Lembra bem, a solução não está nesse mundo, a solução vem de Jesus. Ele é o Verbo encarnado, é a palavra que se tornou ser humano. Não é uma doutrina, você não está seguindo uma doutrina, você não está seguindo uma religião, você está seguindo uma pessoa, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vai nos governar por toda a eternidade. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que você coloque agora o teu coração diante do Senhor. Amém? Coloque o teu coração diante dele. Peça para ele te dar compaixão pelas pessoas.
Sabe, irmãos, a gente tem que ter compaixão por quem pensa igual a nós, por quem pensa diferente de nós. A gente não pode ter compaixão só dos que pensam igual. A gente não pode ter compaixão só dos que gostam das mesmas coisas que nós. A gente não pode ter compaixão só dos que amam Jesus como nós. A gente é chamado a ter compaixão de todos. E a gente é chamado a orar pelos que nos perseguem, abençoar os que nos amaldiçoam, abençoar os nossos inimigos. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a vivermos essa palavra, porque senão seria impossível, seria um caso perdido. Mas porque nós temos o Senhor, o Espírito Santo, que vem e entra, vive em nós, é possível nós praticarmos isso. Entenda bem, siga Jesus bem de pertinho, a tal ponto que a poeira da sandália dele suja a tua roupa. Amém? Você não vai ser pedra de tropeço para ele. Nós não somos chamados para atrapalhar Jesus, nós somos chamados para seguir Jesus. Seguir Jesus. Aonde ele for, nós temos que ir. E ele foi para lugares bem difíceis. O lugar mais difícil que ele foi a cruz. Se ele foi para a cruz, nós temos que aprender a ir também. Se nós estamos seguindo a ele, o caminho que Jesus passou pela cruz, nós temos que aprender a ir para a cruz. E aprender, passando pela cruz, depois da morte, nós teremos a ressurreição. Aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhará a verdadeira vida. Se você já tem dado sua vida para Jesus, dê mais. Se você já tem tido compaixão das pessoas, tenha mais. Se você tem tido misericórdia das pessoas, tenha mais. Se você tem ajudado algumas pessoas, ajude mais. No reino de Deus é perdendo que se ganha, é dando que se recebe, é distribuindo que você recebe mais, é repartindo, que se multiplica. É interessante, divide o que você tem que Deus multiplica. Reparta, abençoa, ajude. Oh Jesus, Espírito Santo, ministra os nossos corações. Tu és a palavra encarnada. Tu és a palavra que se tornou ser humano, homem. Tu viveu entre nós, tu viveste entre nós, Senhor. Nós te respeitamos, nós te honramos, porque nós temos experimentado a tua boa mão. Nós temos visto a tua presença, a tua glória, a ação do Senhor nas nossas vidas. Senhor, mas nós queremos mergulhar mais fundo. Quando nós cantamos que queremos ir mais fundo, que há coisas mais profundas, Senhor, o ir mais fundo sempre vai envolver termos mais compaixão pelas pessoas que nós vemos, de carne e osso. Senhor, como é que nós vamos manifestar amor pelo Senhor, que é um ser que nós não vemos, invisível? É só no oculto que nós podemos fazer isso, porque qualquer expressão pública da nossa fé pode ser apenas uma encenação. Levantarmos as mãos, cantarmos, orarmos publicamente, pregarmos a palavra, pode ser apenas uma encenação. Quando nós oramos no quarto e ninguém nos vê, oramos em secreto e ninguém nos vê, o Senhor nos vê. Mas isso não serve de prova para ninguém. O que prova para os outros que nós temos dado frutos dignos do nosso arrependimento é quando nós exercitamos compaixão
pessoas semelhantes a nós, pessoas criadas pelo Senhor, pelas quais o Senhor se importa, sejam elas presidentes de nações, sejam elas escravos, sejam elas moradores de palácios, sejam elas moradores do mais humilde barraco da família. O Senhor ama cada um igualmente, independente da sua posição, independente do seu poder aquisitivo, independente da riqueza que acumula, independente do conhecimento, da cultura que tem, independente se fala certo, se fala errado, independente se sabe ler ou se não sabe ler, independente de como é na sociedade, o Senhor ama. Nós sabemos que muitos não virão para o Senhor, nós sabemos que muitos não vão te amar, mas o nosso dever é amar até os que não gostam de nós, é amar e orar e abençoar e ajudar e emprestar até para os nossos inimigos. Senhor, isso é muito difícil, mas é a tua palavra para nós, é a tua palavra para nós, é o teu caminho para nós. Se nós queremos ser como Jesus, como o Senhor, não podemos escolher páginas da Bíblia que nós gostamos, outras páginas que nós não gostamos, algumas histórias que nos fazem bem, outras histórias que não nos fazem bem, algumas parábolas que nós simpatizamos, outras parábolas com as quais nós não simpatizamos, algumas histórias que o Senhor contou que nós nos identificamos, outras que nós não nos identificamos. Senhor, toda a tua palavra, o Senhor encarnou e deu toda a palavra. O Senhor é a palavra, a palavra viva, a palavra em ação. Nos ajuda, Senhor, a sermos a tua palavra viva. Ajuda-nos a sermos alimentos para muitas pessoas se alimentarem. Ajuda-nos, Pai. Te peço isso com toda a humildade do meu coração, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Perdoa o meu egoísmo. Oh, Senhor, perdoa o olhar muito só para mim mesmo, Pai. Oh, Deus, quando eu olho para o Senhor, eu vejo o quanto falta em mim. Eu vejo o quanto eu não sou digno, o quanto eu deixo a desejar, o quanto eu ainda não encarno a tua palavra, Pai. Mas eu sei que há esperança para mim. Eu sei que há esperança para cada um de nós. Eu sei que há esperança na tua cruz, no teu sangue derramado, no teu perdão, na tua misericórdia. Ajuda-nos a levarmos mais a sério o teu caminho, Senhor. Levar mais a sério o Senhor mesmo. Não nos deixe perder tempo com este mundo que nos envolve em tantas coisas. Ajuda-nos a olhar para as pessoas. Oh, meu Deus, ajuda-nos, Senhor, para essa nação ser mudada por uma igreja que se importa com as pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No teu nome, Senhor. Ajuda-nos como igreja local a irmos para um outro nível de compaixão, Senhor. A irmos para um outro nível de encarnar a tua palavra. Irmos para um outro nível de profundidade. Oh, Senhor, tem misericórdia. Abençoa a tua igreja, Pai.
faz-nos refletir em tudo isso que ouvimos e que falamos hoje. E que essa palavra encarne em nós, Pai. Se torne vida em nós, Pai. Essa palavra se torne vida em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Amém, irmãos. Que você seja palavra viva. Amém? Palavra viva. Boa semana. Dá um abraço para o seu irmão, cumprimenta ele. Começa tendo compaixão aqui dentro. Amém?